E a parte de questões, você tinha uma forma de organização? Porque você tinha a organização da sua rotina de vida, uma outra organização da revisão, então dava um trabalho mesmo. E questão, você tinha algum jeito específico? Tinha, é muito bom você perguntar isso. O que aconteceu? Quando eu comecei a colocar as revisões dentro do meu cronograma de estudos, né? Colocar as revisões ali dentro dos dias certinhos para voltar e revisar, eu comecei a usar uma técnica que chama particionamento de questões. Então, eu fazia assim, ó, digamos que hoje eu estudava a teoria, e digamos que eu ia fazer 4 revisões, aí eu programava 4 revisões daquele assunto que eu ia fazer. Uma com 7 dias, uma com 30, outra com 60. Um exemplo. E aí eu olhava a parte de questões daquele assunto que eu tinha acabado de estudar e digamos que tivesse ali 80 questões. Eu tinha terminado da teoria, eu fazia 20 questões. E tá bom. Quando era na próxima revisão, eu voltava, revisava a teoria pelos grifos, as marcações, as anotações que eu tinha feito, né? Não fazia resumo. Aí eu revisava a teoria e fazia mais 20 questões. Outras questões, inéditas porque do mesmo assunto. tinham 80 questões no PDF. Tá. Eu não gastava todas as questões da primeira vez. Interessante. Por que eu não gastava? Primeiro que é tempo. Depois, porque você tá com conhecimento ali que vai te deixar, vai fazer você acertar as questões porque você acabou de ler. Tá fresco ali, Tá né? fresco. E outra coisa também, que se eu voltasse depois pra revisar e não tivesse questões novas pra fazer, concorda que o desafio seria muito menor? É verdade. É muito menor. Então, quando eu voltava, eu revisava a parte da teoria. As 20 questões que eu já tinha feito no primeiro bloco, digamos que eu tivesse errado 4, eu refazia e fazia 20 novas. Na outra vez, revisava o bloco, fazia os erros das questões que tinham ficado para trás, mais 20. E assim eu ia fazendo até que, na última revisão, eu teria revisado toda a teoria, revisado todos os erros e feito todas as questões. É a primeira vez que eu escuto essa estratégia. Interessante. Quebrava as questões Eu quebrava, porque no início dos estudos, quando você está aprendendo ainda, não é tão importante você fazer muitas questões. Quando você faz esse estudo que eu acabei de falar na matéria inteira, você vai tirar a matéria do seu cronograma de estudos? Não, porque matéria só entra, nunca sai. Você vai continuar revisando ela. Aí sim, aí é hora de você fazer só treino de questões e revisar se for necessário. E você já faz aquela revisão reversa, né? Você volta para aqueles pontos mais problemáticos mesmo. Às vezes você não precisa revisar a aula inteira, mas você vai ficar fazendo muito treino de questões. Aí é hora. Já terminou a matéria. Mais pontuais, né? Aí eu fazia assim. Então foi uma estratégia que eu passei a utilizar. E essa estratégia, ela tá nessa planilha que eu perdi o link, entendeu? Pô, gostei dessa estratégia, interessante. E em que momento que entraram simulados na sua rotina? Simulados, eles só entravam em pós-edital. Só no pós-edital? Só no pós-edital. Eu nunca fui de querer fazer simulados antes, até porque era difícil de encontrar simulados para fazer, né? Então, assim, mas nos pós-editais, aí geralmente um site que soltava, alguma coisa assim, aí eu fazia, mas eu só fazia em pós-edital, que aí eu já fazia na configuração da prova mesmo. Aí sim, aí você se isolava, testava a estratégia da prova? Eu fazia simulado como se prova fosse. Então, por exemplo, a prova vai ser de manhã, das 8 ao meio-dia. Num domingo. Não precisava ser o domingo, né? A gente podia fazer isso lá na terça, quarta, tudo bem. Mas eu fazia das 8 ao meio-dia. E já Exatamente, cronometrando período pra saber como ia ser, como eu me sinto naquele horário, entendeu? Então eu fazia daquele jeito, levava água pra dentro do quarto. Por quê? Porque se você não tem que, vai lá na cozinha, conversa com a mãe, conversa com não sei quem, volta a fazer questões. Isso é simulado? Isso não é simulado? E aí você sabe, de fato. É por isso que quando eu falo de chegar na prova, dominando a prova, é porque você já dominou em casa. É claro que vão ter surpresas, óbvio, mas não serão surpresas que você, em casa, não conseguiria perceber já. Nossa, eu tô gastando muito tempo em fazer exatas. Nossa, os textos de português são muito longos. Tipo assim, você já vai perceber ali, entendeu? Já conseguiu se antecipar ali.